Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão a Jesus, por esses momentos em que estamos reunidos, viemos buscar a ajuda de Jesus, entendimento para o nosso viver, para o nosso caminho aqui na terra, essa luz, que vai nos conduzir cada dia melhor para as estradas de sucessos para cada um de nós, Com o aprendizado, a gente tem condições de escalar nossa estrada com mais certeza, sempre ligado aos ensinamentos de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, sentindo que Jesus está conosco. Vamos perceber, vamos idealizar a presença de Jesus conosco, nos trazendo a esse encontro, nos falando das nossas tarefas a realizar aqui na terra, junto aos nossos irmãos. Vamos dizer a Jesus que nos ajude a ser firmes e fiéis aos ensinamentos do seu Evangelho, os quais já conhecemos e que já podemos caminhar com direção mais iluminada na nossa vida. Vamos pedir a sua ajuda aos nossos irmãos benfeitores também, que se fortaleçam cada dia mais para nos ajudar a despertar a nossa consciência como filhos de Deus aqui na terra, com responsabilidades de vivermos junto a todos. Vamos pedir a ajuda de Jesus, que abençoe todos nós, os encarnados, os desencarnados aqui presentes, que também estão sendo recepcionados pelos nossos benfeitores, pelos abraços fraternos, por palavras consoladoras, que eles preenchem o coração que chora, o coração que sofre. Vamos pedir também a Jesus que envolva os corações que estão com os nomes no nosso livro de prece, para que todos recebam a ajuda de Jesus e se fortaleçam, se esclareçam, se despertem para a vida do Espírito fora do corpo físico. Vamos agradecer a Jesus para que todos nós possamos nos nossos lares receber a visita de Jesus, essa luz que são levadas pelos nossos benfeitores, pela sua condição espiritual amorosa, benfeitora, e que possam encaminhar irmãos nossos que lá estão encarnados e desencarnados para o estudo, para o aprendizado. E assim, Jesus, agradecendo por aqui estarmos, nós te dizemos: continue conosco, Jesus, é a prece do nosso coração, que assim seja. Nós vamos estudar na noite de hoje, para a nossa reflexão, uma pergunta, do livro dos Espíritos, mas que nós podemos estudar com mais ensinamentos mais simplificados, para que a gente aprenda mais nessa oportunidade. O livro de Emmanuel, de Martins Peralva, O Pensamento de Emmanuel. Martins Peralva, quem escreve esse livro, E a lição 24, que traz o título O Perdão. Então, muitas vezes a gente ainda não entendeu o que é realmente o perdão que é trazido por Jesus para todos nós. E ele diz assim, a primeira é a pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas falhas? Essa é uma pergunta, do livro dos Espíritos. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? As nossas faltas? E a resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Olha só, A gente pensa que é fácil. Eu fiz a minha prece, entreguei tudo a Deus, E Ele vai me ajudar. Então, ele está dizendo aqui que temos que mudar o nosso proceder, o nosso falar, o nosso pensar, Aí ele continua: as boas ações são a melhor prece. As boas ações, vamos guardar isso,
As boas ações é a melhor prece. Por isso que os atos, as nossas ações, né, valem mais que as palavras. Veja bem, a pergunta 661 do Livro dos Espíritos. E Emmanuel também dá um parecer aqui para que a gente entenda melhor. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei, disse Emmanuel. Viu? A reencarnação é o perdão de Deus a todos nós. Vá e não erres mais. Renasça no planeta Terra e cumpra os seus deveres, né? Aí Emmanuel vai fazer um esclarecimento para todos nós, dizendo, em resposta a Pedro, o velho pescador galileu, informa o divino amigo que devemos perdoar não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, infinitamente, né? E em outra oportunidade, aconselha a conciliação com o adversário, enquanto estivermos a caminho com ele. Isso é, enquanto estivermos reencarnados. Aí ele continua dizendo, o perdão, no conceito das religiões não reencarnacionistas, significa, abre aspas, apagar faltas, fecha aspas, das que não acreditam na reencarnação, né? Limpar a alma do pecado, ou seja, do mal praticado. Eximir de responsabilidade, no termo do perdão teológico, aquele que ofendeu alguém e recebe absolvições humanas, fica com a estrada livre para novos desatinos. Isso dentro da lei humana, né? A lei de Deus é diferente. Há como se vê nesse tipo de perdão visível estímulo a novos erros, novos enganos e novas ilusões. O homem sente-se inevitavelmente estimulado a novas quedas, novas reincidências, com fatais prejuízo ao processo evolutivo que se retarda no tempo. A conceituação doutrinária do Espiritismo acerca do tema perdão é bem outra. Veja bem, muito diversa, menos fácil, é muito diversa. São várias espécies, né, e modalidades de perdão. Menos fácil, porém, inegavelmente mais sensata e mais lógica. Aí ele diz, o perdão, segundo a doutrina espírita, não alarga as portas do erro. Pelo contrário, restringe-as sobremaneira por apontar responsabilidades para quem estima a leviandade e a injustiça, a crueldade e o desapreço, a integridade moral ou física do companheiro de luta na paisagem terrestre. Então, a doutrina nos ensina, né, as nossas responsabilidades de errarmos menos, de perdoar aquele que errou diante do nosso pensamento, que a gente se sente magoado, né? Então, ela é diferente de apagar as nossas faltas. Não apaga, as nossas faltas estão cometidas, mas precisamos renovar o nosso modo de ser, né? De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem reparação consequente. Embora os próprios instrutores do mais alto lembrem a palavra evangélica, que nos incentiva a integração com o bem, no apostolado da fraternidade, através do ensinamento, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a doutrina já nos ensina, através dos mais altos benfeitores espirituais, que nós devemos
nos integrar, né, nesse apostolado de fraternidade, de amor, que cobre a multidão dos pecados, que representa a única força e que anula as exigências da lei de Talião. Dentro do universo infinito, Emmanuel quem está nos trazendo, né? Então, a lei de Talião, né, o que eu recebo, eu troco com o outro mal que eu recebi, eu também, né? Então, Jesus veio nos ensinar diferente, totalmente diferente. E o perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais preconizam, em verdade, não é de fácil execução. Não é fácil. Ele diz assim: requer muita boa vontade, demanda esforço continuado e persistente, reclama perseverança, pede tenacidade. É bem diferente do perdão teológico, que deve ter tido em algum tempo também a sua utilidade. Não se veste de roupagem fantasiosa, não se emoldura de expressões simplesmente verbais, não é falar, eu te perdoo, tudo bem, né? Pelos verbos, é do coração, é do melhoramento que nós vamos adquirindo dentro de nós, da aceitação diante daquele erro do próximo para conosco. Então, ele não é simplesmente verbal. Eu te dizer, eu te perdoo, está tudo bem. Não é assim, né? Os apóstolos, os postulados espíritas indicam-no por concessão de uma nova ou de novas oportunidades de resgate e reparação dos erros praticados e dos males que deles resultam. Veja bem. Elevados mensageiros do Pai, respondendo ao mestre Leon, afirmam que o arrependimento concorre para melhoria do espírito, mas ele tem que se expiar o seu passado. Eu arrepender após o meu erro já é alguma coisa, mas não quer dizer que o meu erro foi apagado. Eu tenho que expiar o passado, o que eu fiz, né? Aí Emmanuel assevera, desenvolvendo a tese doutrinária, que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Veja bem, então, o perdão de Deus é permitir que o espírito reencarne, volte, tome um novo corpo e venha trabalhar aquilo que ele deixou de trabalhar no passado. E aí ele diz assim: André Luiz esclarece que Deus não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si a sentença de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Então, Deus não castiga, só que a gente está submissa, né, às leis de Deus. A gente tem que reparar o nosso erro diante do erro praticado. Para a alma realmente interessada no perdão, que não seja apenas um enunciado verbal, se a gente quer realmente aprender, né? Estamos interessados em aprender para a gente vivenciar como perdoar os nossos irmãos, porque nós também somos carentes de perdão dos outros, né? O perdão de Deus. Quando reencarnamos, Deus está nos dizendo, nosso Pai, vai e não erres mais. Cultive os bons pensamentos, cultive ações fraternas, né? Então ele diz assim: para a alma realmente interessada no perdão, que não seja apenas um enunciado verbal, sem repercussão íntima nas fontes augustas do sentimento, é o nosso sentimento que tem que mudar, né? O ato de perdoar significa alguma coisa de grandioso e sublime, por isso mesmo difícil de executar. Veja bem, o perdão verbalizado é uma coisa,
mas o que sai dos seus sentimentos. Será que você consegue perdoar, né? Os erros, as faltas de outrem? Não se constitui da vã afirmativa, eu perdoo, permanecendo o coração fechado a qualquer entendimento conciliador e a mente cristalizada nas vibrações menos fraternas. A gente diz, né, perdoa, mas a gente está vibrando em vibrações menos fraternas para atingir aquela pessoa que nós achamos que ela nos magoou. Então, a mudança é do coração, é dos sentimentos, para que a gente não fique preso, né, com a nossa mente cristalizada, vibrando em vibrações baixas de dor e sofrimento. Não há perdão real, legítimo, definitivo, evangélico, doutrinário, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor. E aí, né? A gente vai raciocinando. Será que eu já estou preparado para dizer do perdão com fidelidade aos ensinamentos de Jesus? A gente servir o ofensor, aquele que nos prejudicou? Será que a gente se preparou para isso, né? E em serviços cristãos, né? A socorrê-lo na necessidade, olha aí. A socorrê-lo na necessidade de qualquer natureza, se for preciso. Será que a gente preparou? Está preparando? Já temos essa condição de socorrer aquele que nos ofende, o ofensor nosso, na hora que ele mais precisa da gente? Vamos pensar, né? Vamos refletir. As verdadeiras características do perdão com Jesus, apregoado pelo Espiritismo, são realmente singulares e difíceis. Mas ele diz: esquecimento do mal recebido, primeiro. Não nos regozijarmos com o insucesso do ofensor. Veja bem. Não nos sentimos felizes, né? Porque aquele que nos ofendeu hoje está sendo prejudicado. E nós viemos a esses encontros que nós temos aqui na nossa casa, todos os dias, para que a gente possa aprender o verdadeiro perdão com Jesus, né? Porque ele diz assim, o verdadeiro perdão com Jesus, apregoado pelo Espiritismo, são realmente singular e difícil. Difícil, porque a gente não muda. A gente continua com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, ainda considerando o nosso inimigo aquele que faz falta conosco, para conosco, né? Não nos regozijemos com o insucesso do ofensor, auxiliarmos discretamente, sempre que possível, o adversário. Será que a gente se preparou? Né? Para que ninguém nem saiba que a gente está ajudando aquele que magoou a gente em determinada ocasião. Usarmos a delicadeza sincera, esse é o verdadeiro perdão com Jesus, né? Ensinado na doutrina espírita. Usarmos a delicadeza sincera no trato com o que nos magoaram o coração ou feriram a nossa sensibilidade. Vibramos fraternalmente em favor dos que nos desestimam. Vibrarmos fraternalmente para aqueles que não se sentem bem conosco, nos desestimam, né? Como se observa perdoar segundo o Espiritismo? Não é problema a resolver por meio de afirmativas apressadas, sem vivência interior. O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que o concede o perdão, né? Aí ele continua dizendo assim: o que é perdoado se reconforta e se reanima. O que perdoa, sinceramente, recolhe dos céus as mais profundas bênçãos,
Bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou suplantar, tais como conservação da paz interior. Esse aí é o resultado de quem perdoa, como Jesus ensina. Ele vai conservar a sua paz interior, ele vai preservar a sua saúde. Olha que bênção, né? A alegria de transformar o adversário em amigo, pelo reconhecimento que o perdão desperta e suscita. Exercitação, cultivo das mais belos sentimentos da alma humana, tais seja, por exemplo, a humildade, o altruísmo, a nobreza moral. Quem não perdoa permanece ligado a quem, né? Ao adversário. Aí a gente vem buscar as preces divinas dos benfeitores, a ajuda de Jesus, de todos que estão junto, né? Para que alivie aquele irmão, né? Possa caminhar desligando da gente. Mas veja bem, se nós não perdoarmos, começa de nós a prisão mental uns com os outros. Nós ficamos presos aos nossos adversários, porque eles estão fora do corpo, mas eles sabem quem somos. Já convivemos junto. Por isso hoje a gente sofre perturbações. Muitas vezes ficamos obsediados, como a gente sempre diz, né? Por quê? Porque eles estão ligados a nós. Porque nós ainda não modificamos a nossa vida. Continuamos os mesmos. Aqui para nós usamos o corpo físico, ele esconde muito o que a gente faz, né? Mas quando a gente deixa essa máscara física, a gente vê a vida real. E eles nos conhecem de há muito tempo, de muitas encarnações. Então, trazemos com eles, né, ligado o nosso adversário, encarnado ou desencarnado, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Pelo pensamento. Nós nos ligamos aos nossos adversários. E eles chegam e eles falam quem somos e realmente somos. Não tem como dizer não, porque a gente ainda está agindo dessa forma. Guardando mágoas, né? Guardando indiferença com as pessoas, né? Olha só, quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite se estabeleça entre a sua mente e do adversário uma ponte magnética. Ficamos ligados por essa ponte magnética. Essa ponte energética, né? Nós emitimos o nosso pensamento, que é energia, e recebemos a energia do desencarnado através da sua mente. Através da qual circulam em regime de vai e vem, vai e volta, né? De idas e de voltas consecutivas, as vibrações do ódio e da vingança. Imaginemos, né? Vamos perder a nossa saúde. Por quê? Nós estamos emitindo, né, magneticamente, fazendo ponte com os nossos adversários em pensamentos destruidores, de mágoa, de ressentimento. Não queremos perdoar, não, comigo é assim, errou, tem que pagar, né? E nós sabemos que diante da lei de Deus, os nossos erros, como nos diz no começo, eles não apagam com a nossa prece. Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se a um vaso cheio de lama e de fel. Veja bem, né? Essa é uma comparação de nós, intimamente. Não perdoamos, nós temos a presença, né, de um vaso cheio de lama e de fel. Estamos falando, magoando o outro, porque a gente está sentindo magoado, não sabe perdoar, não mudou os seus sentimentos, as suas palavras, continuamos do mesmo jeito no nosso dia a dia. Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor seja o nosso espírito
como sol brilhando em casa limpa. Porque é o espírito que pensa, né? Se o espírito está cheio de mágoas, cheio de revoltas, ele está como um vaso cheio de lama e fel. E Jesus nos ensinou, nos dizendo que o nosso espírito tem que ser como o sol, brilhando em casa limpa, sem nuvem, né? Maravilhosos conceitos, extraídos das obras de André Luiz. Veja bem, quantos ensinamentos sobre as leis de Deus para todos nós. O perdão verdadeiro, o perdão que Jesus nos ensinou, o real perdão para todos nós, enquanto estamos no corpo físico. Aí do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar uma lição bastante importante também, que nos ajuda sempre a refletir sobre nós, o que estamos pensando. Será que a gente já está colocando em nossas vidas esses sentimentos renovados, esses pensamentos renovados, né? E o Evangelho diz, enquanto temos tempo enquanto estamos encarnados, porque não vai cessar o nosso tempo como a gente pensa, né? Mas vamos para a vida espiritual, levando a carga negativa de tudo aquilo que a gente viveu aqui na Terra. E se Jesus nos pediu para a gente viver em espírito aqui na Terra, como o sol brilhando em casa limpa, aí nós temos que mudar muito na nossa vida, né? O texto do Evangelho é de Paulo, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, nos diz Paulo, capítulo 6, versículo 10. E ele diz assim, através de Emmanuel, às vezes o ambiente surge tão perturbado, que o único meio de auxiliar e fazer silêncio com a luz íntima da prece. Às vezes a gente já imagina um ambiente como estamos, mas um ambiente mental, né? Às vezes o nosso ambiente mental surge tão perturbado que o único meio de auxiliar e fazer silêncio só com a luz íntima da prece. Muitas vezes você não pode verbalizar a sua prece, fazer através do pensamento. Nem verbalizar, pela perturbação que existe, você não consegue. Tem que ser em silêncio, mental. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo íntimo, o campo do espírito. Veja bem. Como é difícil, podemos começar a imaginar, com a nosso pensamento, guardando mágoa, guardando dificuldades que a gente tem na vida, tristeza, né? Inveja, ciúmes, que são os nossos vícios, enquanto nós nos mantermos assim, quanto será e será difícil para os nossos benfeitores entrar em contato conosco, mentalmente, porque é através da mente, é através do pensamento, né? E o nosso espírito está ligado mais às sombras do que aquilo que Jesus falou no final. O nosso espírito ainda não é como o sol que brilha, né? Em um ambiente limpo, puro. Aparecem ocasiões em que determinados acontecimentos surgem tão deturpados que não dispomos de outro recurso, senão temporizar com a dificuldade, olha só, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. E muitas vezes, a gente até leu uma lição ontem, né? Nas nossas reuniões do Evangelho, que a gente faz um pedido e ele tem que ser urgente. E olha aqui, o que o Evangelho nos fala hoje. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outros recursos, senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o tratamento esclarecedor. Às vezes, na hora que chegamos para o tratamento, não temos condições ainda de receber como deveríamos receber, porque estamos tão perturbados, desligamos esse
fio magnético nosso, que emitimos o nosso pensamento como uma energia, que ela é uma energia, o nosso pensamento, que nós não temos condições de receber os nossos pedidos, os benefícios dos nossos pedidos naquele momento. Os benfeitores vão trabalhar uma oportunidade em que nós poderemos esquecer um pouquinho o mal, as coisas, os pensamentos negativos, né? Para que estejamos prontos para receber uma orientação, uma lição esclarecedora vinda dos céus. Veja o nosso afastamento de Deus, dos benfeitores. O nosso pensamento não está como o sol, né? Ele está nublado, ele está cansado, perturbado. Ele diz assim: repontam males na estrada com tanta força de expansão que em muitos casos não há remédio, senão entregar os que se acompliciam com eles a consequência deplorável que lhes fazem seguir. Meu Deus, quanta dificuldade, né? A gente vê os nossos benfeitores, a luta deles, né, para conosco. Muitas vezes, nos diz aqui, reportam males na estrada, na nossa vida, no nosso viver, com tanta força de expansão, tanta dificuldade. Eles lutam tanto para que tirar os nossos pensamentos, muitas vezes, desse entendimento que nos ilumina a estrada, que muitas vezes, né, não tem remédio, não tem como um tratamento na hora para que mude a ideia daqueles que estão chefiando muitas vezes as nossas perturbações, porque nós estamos ligados a eles, não que eles sejam errados, nós estamos ligados a eles, né? Então a dificuldade para os nossos benfeitores, que eles não interferem no nosso pensamento, no nosso gosto, no nosso viver, mas a dificuldade que eles têm muitas vezes de deixarem, né, aumentar às vezes até as consequências deploráveis da nossa situação espiritual, para que lhes façam seguidores daqueles que já estão nos dominando, já estão nos levando a caminho que não é para o Cristo. Entretanto, as ocasiões de contribuir no bem se destacam às dezenas. E também não temos que dizer, né? Eu não tenho oportunidade de fazer o bem. Temos sim. Abrimos a boca, podemos fazer o bem, né? Levamos uma mão, cumprimentamos alguém, desejamos o bem a ele. Temos oportunidade sim. Então, veja bem. Entretanto, as ocasiões de contribuir com o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Toda hora podemos fazer. Toda hora, se quisermos, nós podemos ajudar alguém em silêncio, mentalizando o bem para que ele passe pelaquela situação e se liberte, né, de tanta perturbação. Uma indicação prestada com paciência, olha aí a indicação, uma indicação prestada com paciência. Não, meu irmão, vai por aqui, né? A estrada é aqui, o caminho é esse. Orientação dela no campo material, no campo espiritual, né? Uma palavra que inspire o bom ânimo. Olha aí, quem não pode? Quem fala, né? Quem tem a voz. Agradecer a todos que temos, né, conosco o dom de falar, usar a nossa voz, né, para desejar o bom ânimo a alguém. Um gesto que dissipe a tristeza. Alguém pode surgir perto de nós, né? Triste, a gente pode ajudar. Um favor que renova a aflição. Olha aí. E a gente diz que não tem, muitas vezes, né? Que está aflito, está desesperado, porque eu não consegui ajudar ninguém, não posso, não tenho jeito. Mas no dia a dia, a gente tem várias opções de ajudar, né? E ele diz assim: analisemos a trilha cotidiana, o nosso caminho, quem encontrarmos, com quem estamos falando, junto daqueles que estamos convivendo, né? Emmanuel fala assim: a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais.
o concurso fraterno, a explicação, o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante com as realizações da esfera física. Aqui no corpo nós podemos fazer, né? Ergue-se a casa, ele traz esse exemplo para nós, Emmanuel. Ergue-se a casa, elementos a elementos, tijolo a tijolo, né? Constrói-se oportunidade para a vitória do bem de esforço em esforço. E tanto numa quanto noutra situação, tanto na matéria como no espiritual, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. Estou tão esperançoso, mas não faço nada. Não mudo meus pensamentos, não socorro através da palavra. Estou inerte, só esperando que venha dos céus os benefícios que eu preciso. Não vale, hein? Não vale esperança com inércia. E olha, Emmanuel termina dizendo para nós assim: o tijolo, ele serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. E aí, né? O tijolo serve à obra, mas as nossas mãos devem buscá-lo para a construção da obra na matéria, e os nossos sentimentos, nossos corações serão também colocados esses tijolos dia a dia no nosso cotidiano. Que Jesus nos abençoe, nos traz sempre, né, noções para o nosso viver cada dia melhor, uns com os outros, encarnados e desencarnados. Que fiquemos com Jesus. Se os nossos irmãos tiverem ou condições ou não de participarem conosco no final da nossa reunião que a gente faz toda quarta-feira, nós vamos aguardar aqueles que puderem ficar conosco e vamos agradecer a Jesus pela presença de todos.